A Revolução Islâmica de 1979 e o novo sistema político do Irã, teocracia e democracia. Neste vídeo, exploramos os eventos marcantes da Revolução Islâmica de 1979, um divisor de águas na história do Irã e do mundo. Descubra como a insatisfação popular contra o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi culminou em uma revolução liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, resultando na criação de uma república islâmica. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. Deixe seus comentários e inscreva-se gratuitamente em nosso canal para não perder mais análises e reflexões sobre questões cruciais para o futuro global. A Revolução Islâmica de 1979 no Irã não foi um evento isolado, ela foi precedida por décadas de tensões políticas, sociais e culturais. Desde o início do século XX, o Irã já era palco de transformações marcadas pela crescente influência ocidental e o desejo de modernização. A ascensão da dinastia Pahlavi trouxe mudanças rápidas, promovidas pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, que buscava modernizar o país em diversas frentes, mas enfrentava a resistência de setores religiosos e populares que viam essa ocidentalização como uma ameaça à identidade e aos valores islâmicos. Durante o governo do Shah, reformas como a Revolução Branca transformaram radicalmente a sociedade iraniana. Iniciada na década de 1960, essa série de reformas incluía a redistribuição de terras, modernização do sistema educacional e concessão de direitos de voto para mulheres. No entanto, embora essas reformas tivessem a intenção de modernizar o país, elas geraram descontentamento entre os religiosos, que viam a secularização como uma ameaça, e entre os proprietários de terras tradicionais, que perderam privilégios. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, figura religiosa respeitada e líder carismático, tornou-se o símbolo da resistência ao regime do Shah. Khomeini exilou-se em Najaf, no Iraque, mas suas mensagens contra o regime autoritário do Shah e a interferência estrangeira no Irã continuaram a ressoar. Khomeini denunciava a opressão e chamava o povo à resistência, oferecendo uma alternativa teocrática ao regime. Sua popularidade cresceu entre estudantes, intelectuais e cidadãos comuns. A crise econômica dos anos 70, a repressão do regime e o aumento das desigualdades inflamaram os ânimos populares. Protestos estouraram nas ruas de Teherã e em outras grandes cidades em 1978, marcados por grandes multidões que exigiam o fim do regime. Esses protestos continuaram a crescer e, em novembro de 1978, a tensão atingiu um ápice conhecido como Sexta-feira Negra, onde o governo respondeu com violência, resultando na morte de centenas de manifestantes. Após o ápice dos protestos e a intensificação do descontentamento popular, o Shah deixou o Irã em janeiro de 1979, efetivamente entregando o poder. Ruhollah Khomeini voltou do exílio para ser recebido por multidões, e em fevereiro o regime monárquico entrou em colapso. A Revolução Islâmica consolidou-se com a criação da República Islâmica, onde o sistema de governo teocrático foi implementado sob a liderança de Khomeini. A Revolução Islâmica marcou uma transformação não apenas para o Irã, mas também para o cenário geopolítico global. O novo governo teocrático liderado pelo Ayatollah Khomeini implementou um sistema de governo baseado nos princípios islâmicos xiitas e redefiniu a política externa do Irã. O antagonismo com o Ocidente e as novas alianças regionais mudaram a dinâmica do Oriente Médio e impactaram a geopolítica mundial. A revolução também influenciou movimentos islâmicos em outros países, tornando o Irã um símbolo de resistência ao colonialismo e ao imperialismo. Até hoje, a Revolução Islâmica continua sendo uma referência para o governo iraniano e para o posicionamento do país na arena internacional. O sistema político do Irã, teocracia e democracia. A Constituição de 1979 é o alicerce do sistema político iraniano e foi estabelecida após a Revolução Islâmica para definir os fundamentos da nova república. Diferente de constituições seculares, a iraniana incorpora princípios religiosos, consolidando a autoridade do Islã como a base da legislação e do governo. Essa Constituição é, portanto, um misto de normas democráticas e teocráticas, e introduziu o conceito de velayat e faqih, ou seja, o governo do jurista islâmico.
O conceito de Velayat e Faqih, uma das inovações mais importantes de Khomeini, confere poder a um clérigo supremo, que deve guiar a nação conforme os princípios islâmicos. Esta função é ocupada pelo líder supremo, o que torna o sistema político iraniano singular em sua estrutura, pois esse cargo não apenas governa, mas tem autoridade religiosa e interpreta a lei segundo a doutrina islâmica. A Constituição também determina que o Irã é uma república islâmica, e garante que todos os cidadãos têm direito de eleger alguns representantes, como o presidente e o parlamento, Majlis, estabelecendo uma base para eleições e participação democrática. No entanto, essa democracia é limitada pela necessidade de compatibilidade com a lei islâmica e pela autoridade das instituições teocráticas. O líder supremo é a figura central do sistema político iraniano e, com base no Velayat e Faqih, é responsável por garantir que as ações do governo estejam de acordo com os princípios do Islã. Esse cargo foi instituído por Ruhollah Khomeini após a Revolução Islâmica, e o primeiro líder supremo foi o próprio Khomeini, sucedido depois por Ali Khamenei. O poder do líder supremo abrange desde o comando das Forças Armadas até a supervisão do sistema judicial, nomeação de chefes do judiciário e influência sobre as políticas internas e externas. O conceito de Velayat e Faqih baseia-se na crença de que um jurista islâmico deve liderar a sociedade muçulmana para garantir que as leis e práticas estejam alinhadas com os preceitos islâmicos. Esse poder foi concedido ao líder supremo como uma forma de assegurar que a liderança do país estaria livre de influências externas e permaneceria fiel ao Islã, evitando que princípios seculares influenciassem o governo. Ao longo dos anos, o papel do líder supremo foi ampliado, e atualmente ele é uma figura de grande importância política e religiosa. Essa autoridade permite que ele tome decisões cruciais para o país, muitas vezes acima dos representantes eleitos. Com isso, o sistema iraniano se diferencia de outras repúblicas, pois o líder supremo não é apenas uma figura de chefia religiosa, mas uma autoridade que molda e influencia todas as esferas do governo. Apesar do domínio teocrático, o Irã possui algumas instituições democráticas, sendo o presidente e o parlamento, Majlis, as mais representativas. O presidente é eleito pelo povo em eleições diretas e é responsável pela administração do governo, implementando políticas internas e, em certa medida, relações exteriores. Contudo, o poder presidencial é limitado em comparação com o do líder supremo, que mantém a palavra final em questões fundamentais. O parlamento iraniano, conhecido como Majlis, é composto por 290 membros, também eleitos pelo voto popular. O Majlis debate e aprova leis, mas todas as leis precisam ser validadas pelo Conselho dos Guardiões para assegurar que estejam em conformidade com o Islã e com a Constituição. Isso demonstra como o sistema político iraniano tenta equilibrar elementos democráticos com a supervisão teocrática. Essa dualidade entre um governo de representação popular e a supervisão clerical torna o sistema político iraniano distinto, com uma constante tensão entre as aspirações democráticas da população e o controle teocrático exercido pelo clero. Essa estrutura permite que o povo participe da escolha de alguns líderes e representantes, mas sempre sob a condição de que esses candidatos e leis respeitem a interpretação clerical do Islã. O Conselho dos Guardiões é uma instituição poderosa no sistema iraniano, composto por 12 membros, metade dos quais são juristas islâmicos nomeados pelo líder supremo, e a outra metade são advogados nomeados pelo parlamento. Este conselho é responsável por revisar todas as leis aprovadas pelo Majlis, garantindo que sejam compatíveis com os preceitos islâmicos e a Constituição. Além disso, o Conselho tem autoridade para aprovar candidatos para as eleições, desde vereadores até candidatos presidenciais, o que limita a participação de candidatos considerados não islâmicos ou críticos ao regime. O Conselho de Discernimento, também conhecido como Conselho de Discernimento do Interesse do Estado, foi criado para resolver disputas entre o Majlis e o Conselho dos Guardiões. Ele também assessora o líder supremo em questões estratégicas e pode criar políticas quando há vácuos legislativos. Sua função de mediar conflitos reflete a tentativa de equilibrar as diferenças entre as instituições democráticas e teocráticas. A Assembleia dos Peritos é composta por cerca de 88 clérigos eleitos a cada 8 anos pelo voto popular e desempenha uma função crucial no sistema político do Irã: supervisionar o líder supremo.
Embora tenha poder teóricos para destituir o líder supremo e eleger um novo caso necessário, na prática, o poder da Assembleia é restrito. Isso ocorre porque seus membros são fortemente influenciados pelo próprio líder supremo e pelo Conselho dos Guardiões, que selecionam e aprovam os candidatos que podem se eleger para essa Assembleia. A Assembleia dos Peritos se reúne anualmente para discutir temas religiosos e políticos, mas raramente atua contra as decisões do líder supremo, o que leva muitos analistas a considerar que essa Assembleia tem um papel mais simbólico do que prático na supervisão do governo. Ainda assim, seu papel é importante para legitimar o sistema teocrático e reforçar a imagem de uma supervisão interna. O sistema judicial islâmico. O sistema judicial iraniano é uma extensão direta dos princípios islâmicos e é supervisionado pelo chefe do judiciário, nomeado pelo líder supremo. Esse sistema é fortemente baseado na Sharia, lei islâmica, e se distingue dos sistemas judiciais ocidentais, onde as leis seculares dominam. No Irã, o sistema judicial inclui tribunais islâmicos que julgam crimes e questões civis segundo os ensinamentos do Islã. O chefe do judiciário tem autoridade sobre juízes e tribunais e é responsável por aplicar as leis islâmicas. Esse sistema confere ao governo poderes significativos, incluindo a aplicação de punições severas, como a pena de morte e castigos físicos para certos crimes, sempre em conformidade com a interpretação local da Sharia. No entanto, essa abordagem rigorosa tem gerado críticas de organizações internacionais de direitos humanos, que consideram algumas práticas uma violação aos direitos individuais. A convivência entre teocracia e democracia no Irã é repleta de tensões e contradições. A presença de eleições e representantes eleitos, como o presidente e os membros do parlamento, sugere uma estrutura democrática. No entanto, o poder teocrático, representado pelo líder supremo e pelo Conselho dos Guardiões, limita consideravelmente a liberdade dos eleitos e a participação política. Por exemplo, candidatos à presidência e ao parlamento devem ser aprovados pelo Conselho dos Guardiões antes de concorrerem, o que impede que políticos com visões críticas ou liberais possam concorrer. Além disso, muitas decisões importantes são supervisionadas ou alteradas pelo líder supremo, independentemente da vontade popular. Isso cria um ambiente em que as instituições democráticas são constantemente subordinadas às autoridades religiosas, restringindo a efetiva participação política da população. Essa contradição entre teocracia e democracia se reflete na insatisfação de parte da população, especialmente entre os jovens e as classes urbanas, que frequentemente protestam pedindo mais liberdade e reformas políticas. Contudo, o governo reage com rigor a esses movimentos, justificando suas ações com base na preservação da ordem islâmica. Desde a Revolução Islâmica, o Irã tem testemunhado vários movimentos de reforma que buscam ampliar as liberdades civis e limitar o controle religioso no governo. Esses movimentos são especialmente populares entre jovens, intelectuais e mulheres, que representam uma parcela significativa da população e têm uma visão mais moderna sobre os direitos civis e a governança. Um dos momentos mais notáveis desse movimento ocorreu durante o governo do presidente reformista Mohammad Khatami, 1997 a 2005, que tentou implementar mudanças para tornar o sistema mais aberto e acessível ao público. No entanto, muitas de suas propostas foram bloqueadas pelo Conselho dos Guardiões e pela influência do líder supremo, evidenciando os limites dos representantes eleitos. Outro marco foi o Movimento Verde, de 2009, que mobilizou milhares de pessoas em protestos contra supostas fraudes eleitorais durante a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad. O movimento foi reprimido pelo governo, mas deixou claro o desejo de uma parcela da população por mudanças e transparência. O sistema político iraniano é uma estrutura híbrida que combina elementos teocráticos e democráticos, mas o equilíbrio entre esses elementos permanece complexo e dinâmico. Enquanto a influência religiosa é extremamente forte e consolidada, há um crescente desejo de modernização e reforma entre certos setores da sociedade. Com a globalização e o aumento da conectividade, especialmente entre os jovens, é provável que as demandas por reformas e maior abertura política continuem a crescer. Pressões externas também exercem influência no futuro do sistema político iraniano. Sanções econômicas, tensões diplomáticas e demandas por direitos humanos afetam a posição do Irã no cenário global e podem levar a mudanças internas,
embora o governo busque resistir a essas influências para preservar o sistema teocrático. Com o passar do tempo, será essencial observar como o governo irá lidar com as crescentes tensões internas e externas, especialmente considerando que a liderança religiosa é uma das mais estáveis, mas também uma das mais contestadas do mundo moderno. Não se esqueça de comentar sua opinião sobre o assunto e se inscrever gratuitamente no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado pela sua participação. Clique em um dos vídeos recomendados no final deste para saber mais. Esses vídeos foram escolhidos especialmente para você.